Então, se há um ano atrás, num segundo domingo de julho, eu tivesse aqui entrado e vindo para o púlpito assim, o que é que iriam pensar? É um assalto. Sim, é a primeira vez aqui no púlpito, então tive de me mentalizar que tinha de vestir não só da cintura para cima, mas da cintura para baixo também. Então dá mais trabalho ter que pensar em combinar a parte de baixo com a parte de cima. Eu não sei se eu fizer isto agora, eu sei que se calhar alguns vão sorrir, outros já vão fazer qualquer coisa com as mãos. Não sei se vão achar normal, natural, ou se iriam levantar e sair. Mas tirar próprias dá trabalho, não dá? Sabem o que é tirar próprias? Não? O Tiago não sabe. Porquê que eu não posso traduzir literalmente selfie para própria? Não faz muito sentido. Então já nos habituámos até à palavra selfie. Será que alguns de vocês conseguem imaginar? Mas aqui há uns anos, tirar uma selfie seria muito complicado. Porque não haveria aquele ecrã para nós vermos o que é que a câmera está a captar. Então era à sorte. Virávamos a máquina fotográfica para nós e tirávamos várias e depois íamos ver quais é que captaram, quais é que não. Então eu tenho algumas dicas para tirar próprias, tirar selfies. E muitas destas dicas vão ser muito úteis para o João, principalmente. Luz é uma boa dica. Evitar sombras. E o João está a pensar, como é que eu não pensei nisso antes? Tirar 500, há quem diga isto, tirar 500 fotos para depois escolher uma. Jogar com os ângulos. Há quem diga colocar sempre a câmera acima, que é para estarmos a olhar para cima e não olhar para baixo, que é para apanhar tudo o que não é bom. Não edites demasiado, senão deixa de ser natural, mas edita, que é estranho, parece contraditório. Pensa no pano de fundo, ou seja, pensa naquilo que vai estar atrás, e das duas uma, não pode ser um meio termo. Ou tem de ser espetacular, tipo estás a saltar num avião, ou tem de ser simples. Não pode ser meio termo, ou espetacular ou bastante simples. Relaxa e evita clichês. 2013, selfie foi a palavra do ano. Foi a palavra mais usada. Durante o serviço memorial da morte de Mandela, o presidente Obama foi fotografado a tirar uma selfie com 2 primeiros ministros, um da Dinamarca e outro do Reino Unido, o Cameron, e ficou muito mal visto, porque ali estava um serviço memorial à vida de alguém e 3 figuras representativas de 3 países a sorrirem para uma selfie. Eles disseram que era uma atitude juvenil, ou seja, de criança, e narcisista. De certa forma, a cultura da selfie sempre existiu. Sempre existiu. Ou seja, na medida em que olhamos mais para nós. E a religião é nada mais, nada menos do que várias selfies que nós tiramos e mostramos ou à divindade ou à sociedade a dizer: olha para mim, olha aquilo que eu fiz, olha o meu valor. E são precisas muitas dicas para tirar a selfie perfeita. E de certa forma eu creio que nunca conseguimos tirar um autorretrato que nos satisfaça plenamente. Ou seja, há sempre problemas, mas há porquê? Porque nós não fomos criados para ter a selfie perfeita. Ou seja, há um problema em nós que estraga sempre a nossa própria selfie, o nosso próprio retrato. A passagem que vamos ver hoje vai ser quase que um pedido para mudarmos da câmara da frente para a câmara traseira, de deixarmos de focar em nós para focar no outro.
Somos chamados a viver o Evangelho e somos chamados a partilhar o Evangelho com os outros e a mostrar o Evangelho. E somos também chamados a olhar para o servo e para os servos. Então vamos abrir em Filipenses 2. Filipenses 2, e lendo a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é o dos outros, ou o que é dos outros. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho, junto comigo, como filho, ao Pai. Este, com efeito, é quem espera enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Vamos orar. Agradecemos-te, Senhor. Agradecemos-te pela tua palavra. Agradecemos porque juntos podemos estar aqui e pedimos que na tua misericórdia fales a cada um de nós, a quem está aqui, a quem nos está a ver e a ouvir de longe, a quem nos poderá vir a ouvir e ver no futuro. Senhor, fala a cada um de nós através da tua palavra, que seja o teu Espírito em nós a falar. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Versículos 1 a 4. Somos chamados para viver o Evangelho partilhando. Ou seja, é uma forma específica de viver o Evangelho. E lançava a pergunta: quando é que gostamos de partilhar e quando é que gostamos de não partilhar?
Ou seja, quando é que estamos à vontade para partilhar algo e quando é que não estamos à vontade para não partilhar. Eu sei que foi aberto um precedente nesta igreja acerca de contar histórias infantis. Então eu vou também partilhar uma história de um livro que eu tenho lá dos meus filhos, acerca de um peixe com escamas brilhantes. E ele nadava todo contente e tentava brincar com outros peixes, só que eles não queriam. E eles iam-lhe pedindo, dá-me uma escama brilhante das tuas. E ele dizia sempre que não. Só que ele também não tinha ninguém com quem brincar. Ele foi falar com o polvo. Pelos vistos, o polvo, naquele livro, era a figura de sabedoria. E o polvo disse, olha, partilha as tuas escamas brilhantes. E quando chegamos ao final do livro, vemos vários peixes à volta de um peixe. E todos eles têm uma escama brilhante. E o peixe do meio, que era o peixe brilhante, está sem escamas. Mas está contente. Ele partilhou as suas escamas brilhantes. E ele agora tem amigos. Nós somos chamados a viver o Evangelho partilhando. E viver enquanto cristão tem esta característica de vivermos desapegados de coisas. Viver desapegados de coisas. E ao mesmo tempo de forma responsável. E Paulo falou no capítulo 1, ele fala acerca de alguns desafios que a comunidade cristã em Filipos está a ter com pessoas lá fora. E chegamos ao versículo 27 do capítulo 1, e ele diz assim, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Vivam de modo digno do Evangelho. É quase que essa é a resposta para os problemas lá fora. Mas ao mesmo tempo, é a mesma resposta para os problemas internos. Ou seja, para permanecerem firmes, a comunidade cristã em Filipos, eles têm de viver o Evangelho. Vive o Evangelho em todas as suas implicações. É o que vemos no início do capítulo 2. E Paulo, essa exortação que começa no versículo 27, ele no capítulo 2, ele torna em apelo, em algo mais pessoal. Algo mais pessoal. Porquê? Ele apela com base em algo que os cristãos em Filipos já têm. Ou seja, quando ele diz, se há, pois, alguma exortação em Cristo, ou algum conforto ou consolo em Cristo. Se és cristão, é porque encontraste consolo em Cristo. Ou seja, eles já têm isto. A comunhão do Espírito, eles já têm isto. Entranhados afetos e misericórdias, é o Evangelho. Eles já têm isto. Ou seja, a sua base para lançar o apelo é tudo aquilo que os cristãos já têm, já devem ter no Evangelho, se eles são cristãos. E não se esqueçam que este é o amigo Paulo. Recordando Filipos, Atos 16, quando Paulo chega a Filipos, uma senhora primeiro, Lídia, a vendedora de púrpura. Ou seja, ele está a falar com as Lídias, com os carcereiros, que o conheceram, que ouviram o Evangelho e o convidaram para as suas casas. Então agora o amigo Paulo está prestes a dizer algo. Pessoas que ficaram de tal modo impactadas com o Evangelho, que chamaram logo Paulo para a sua casa. Ou seja, a base do pedido de Paulo é algo que eles já experienciaram. Ou seja, é um apelo à experiência. E nós hoje em dia temos vários apelos à experiência. Quando ligamos para companhias, muitas delas internacionais, ou Mel, nós, Vodafone, por vezes já o pedido pode aguardar para responder a um pequeno inquérito. Quão satisfeito ficou com esta chamada? E temos aquelas perguntas, de 1 a 10, sendo 1 concordo, ou discordo completamente, 10 concordo totalmente. Como avaliaria? A questão aqui que podíamos fazer a nós próprios, porque Paulo dá-nos esta base, ou seja, com a tua experiência de seres cristão, e nós podíamos perguntar, como é que nós avaliamos? Como é que avaliaríamos a nossa experiência de sermos cristãos neste momento? Olhando para trás, os momentos em que experienciaste o amor de Deus de forma especial, a sua misericórdia. Em que alturas sentiste o amor da comunidade à tua volta? A graça de um irmão ou de uma irmã na fé com as tuas perguntas acerca de coisas que já devias saber? A paciência dos irmãos à tua volta com maus hábitos que teimam em permanecer? Em quais cristãos tens visto humildade? Pessoas que colocam de lado os seus interesses
e colocam os teus interesses em primeiro lugar. Mas ele vai fazer o seu pedido. Ele diz assim, com base em toda essa experiência que vocês têm tido com Jesus, através do Evangelho. E aqui vai o pedido de Paulo. Orem pela minha libertação da prisão. É isso que ele diz? Não, ele não diz isso. Ele diz, tragam-me algumas daquelas capas que a nossa irmã Lídia faz em púrpura, aquelas que já têm o capuz e de preferência aquelas com máscara incluída. Não, também não é isso que ele pede. Ele pede para eles irem à casa do carcereiro, para irem buscar umas algemas, para levarem para a casa da Lídia, para forrarem as algemas com púrpura, para serem mais confortáveis. Ele está preso, mas ao menos fica preso de forma confortável. Não. O pedido de Paulo é que a sua alegria se torne completa. Completem a minha alegria. Alguém que está preso e está a mandar uma carta para cristãos, e o seu pedido é, com base na vossa experiência do Evangelho, ao viverem e valorizarem o Evangelho, completem a minha alegria. Como? Que alegria é esta? Eu creio que só pode ser a alegria, o fruto do Espírito. Aquela alegria, aquele contentamento que apenas em Deus podemos ter, apesar das circunstâncias, de tudo o que se passa à volta. É interessante que é a mesma palavra que Jesus usa no Evangelho de João, no capítulo 16, na sua oração pelos discípulos. Ele fala muitas vezes acerca desta alegria. Eles vão ser perseguidos, mas vão ter alegria. Jesus vai se ausentar, mas eles vão ter alegria de alguma maneira. E assim vemos em Paulo. E Paulo diz, olhem, o meu cálice vai ficar cheio se houver harmonia na comunidade em Filipos. Se tiverem a mesma intenção, a mesma disposição, se estiverem a viver o amor que vem de Deus e o estiverem a partilhar e a focar no outro. Não neles próprios, mas a focar no outro. Como é que eles vão alcançar esta harmonia? Vejam os versículos 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, abracem a humildade. É uma atitude saudável, porque ao olharmos para o Evangelho, como é que podemos pensar em vanglória? Como é que podemos pensar em nós como a figura principal? Não é possível. Não é possível. E quando Paulo escreve o versículo 4 e começa aqui a falar de humildade, certamente ele estará a pensar, bom, humildade, eu acho que conheço alguém que foi tão humilde que colocou os seus direitos de lado, as suas vantagens de lado, em prol do outro. E ele pensa em Jesus. E a partir do versículo 5 temos aqui o hino chamado o hino de Jesus. E somos chamados a olhar para o servo. Os versículos 5 a 11. É uma das passagens mais completas acerca de Jesus, de quem Ele é, da sua natureza, da sua missão. E Paulo dá-nos muita informação para nos dar um pedido, para fazer um pedido aos cristãos em Filipos. Ou seja, o pedido está no versículo 5, que é ter a mesma atitude ou sentimento que Jesus teve. Nós devemos imitar. Há pessoas em determinadas posições que são valorizadas mais por causa do seu percurso. Por exemplo, e perdoem-me usar este exemplo, mas Lula da Silva, de metalúrgico pobre a presidente. Ele foi mais valorizado por causa do seu percurso quando chegou à posição. Cristiano Ronaldo, de criança pobre, com um pai alcoólico, a melhor jogador de futebol do mundo. Ou seja, há pessoas que quando chegam a uma posição elevada, são mais valorizadas por causa do percurso que fizeram. Normalmente percursos ascendentes. A questão que poderíamos fazer a estas pessoas: estarias disposto a fazer o percurso inverso? Estarias disposto a caminhar na direção inversa? Porque Jesus, nós vemos, Ele começa em cima. Há aqui dois movimentos descendentes nos versículos 6 a 8. E reparem, o primeiro está nos versículos 6 a 7.
em que diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, ele esvaziou-se assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Ou seja, Deus até homem. Este é o primeiro movimento descendente de Jesus. E depois vemos o segundo movimento de homem. Ele caminha para a cruz. Ele não só obedeceu, ele humilhou-se, tornou-se obediente até à morte e morte de cruz. E morte de cruz. E estas palavras, esvaziou, ou abdicou, humilhou, obedeceu, elas ajudam-nos a compreender o porquê deste movimento. O porquê desta descida. Porquê que Jesus desceu. E há duas verdades importantes que não podemos deturpar, que é perigoso entender mal. Jesus não deixou de ser Deus. Ele não se esvaziou do seu ser Deus. Ele colocou de lado os seus direitos, ou seja, a sua vantagem. Isso é claro quando lemos os Evangelhos. Ele diz quem é. Eu sou o que sou, diz ele em João 8. Ou seja, as coisas que Jesus faz, as coisas que Jesus diz, nós vemos que ele está a se equiparar com Deus, que ele é Deus. Quando ele acalma a tempestade, quem mais poderia fazer isso? Velho Testamento, Deus. Ou seja, Jesus não deixou de ser Deus quando se tornou homem. Ele não se esvaziou de ser Deus. Ele colocou de lado os seus direitos. Em segundo lugar, Jesus viveu plenamente como homem. Plenamente. Então, que atitude é esta que Paulo quer que nós imitemos? Jesus não se apegou aos seus direitos, à sua vantagem, enquanto Deus. Enquanto Deus, ele não precisava de fazer aquilo que fez. Ele colocou os seus direitos de lado para caminhar em obediência ao Pai, tornar-se um de nós e morrer por nós. Jesus, sendo Deus, ele podia apenas exigir obediência, exigir perfeição. E nós que nos desenrasquemos. Quando queremos um empréstimo do banco, o banco não coloca de lado a sua vantagem de ser banco, os seus direitos enquanto banco, a sua vantagem de ter muito dinheiro. Ele não coloca de lado essas vantagens, não. Ele coloca-nos, ele dá-nos as condições, aquilo que nós temos de fazer. Ele não deixa de ser banco por nós. No filme Carros, um filme de, claro, desenhos animados, em que temos aquele carro vermelho, se calhar já devem ter visto o Miguel talvez com um desses carros vermelhos por aí a brincar. O Rusty, o McQueen, é um carro de corrida que só pensa em ganhar e acha que é o melhor carro do mundo. Ao longo do filme ele aprende uma grande lição, uma lição de humildade. E no final é interessante, a derradeira corrida, ele vai em primeiro lugar, ele está prestes a chegar à meta, quando temos mais 2 carros atrás. Um deles, claro, é o mauzão, o Hicks, que vai em terceiro lugar, e em segundo lugar temos o Cota, o carro já velhote, o campeão antigo, que está prestes a arrumar as botas. É a sua última corrida. E o Hicks, o mauzão que vai em terceiro lugar, faz com que o velhinho se despiste e segue. E o McQueen está prestes a passar a meta. E ele para. Ele tinha toda a vantagem do mundo. Ele podia só passar a meta. Ele não o faz. Ele volta para trás. E ele vem empurrar o carro velhinho para passar a meta pela última vez. Ou seja, ele abdicou da sua vantagem que ele tinha para vir cá atrás e buscar um outro carro. Jesus, sendo Deus, ele adotou o modo de existência de um servo. Ele abdicou dos seus direitos. Ele colocou-os de lado, das suas vantagens enquanto Deus. Ele viveu como um de nós. Ele não só se humilhou para se tornar um de nós, ele obedeceu ao Pai. E ele morreu da forma mais cruel naquela altura, numa cruz romana. O movimento do versículo, este movimento descendente, a partir do versículo 9 muda. E muda outra vez para ascendente. Ou seja, Deus exaltou e deu-lhe o nome acima de todos os nomes. E que ao seu nome se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor. E aqui está a aprovação
e a vindicação do Pai. A ressurreição proclama que Ele vive para sempre. A exaltação proclama que Ele reina eternamente. É interessante notar que este dobrar o joelho e este confessar o nome de Jesus não é universalismo, não é que todos no fim se vão salvar. É que todos o vão confessar, alguns com alegria para salvação, outros, apesar da rebeldia, para condenação, mas todos vão reconhecê-lo como Senhor. É este Deus que nós servimos. Se és cristão, é este Deus que tu serves. E é este Deus, é este Jesus para quem Paulo aponta. Ele diz, tenham esta atitude. Não te agarres aos teus direitos e vantagens dentro da tua comunidade cristã, mas serve o outro. Adota a postura de um servo. Não olhes apenas para a foto de Jesus, olha para todo o histórico, todo o historial, todo o contexto. Olha para de onde Jesus veio e por onde Ele veio e aquilo que Ele fez. É nesta história que pessoas sedentas da selfie perfeita, da fotografia perfeita, encontram redenção. É nesta história que pessoas sedentas de serem aceitos pelos vizinhos, pelos colegas, encontram a aceitação mais favorável, a melhor aceitação. Jesus viu-nos além da lente. Ele viu todas as nossas imperfeições. Ele viu-nos no nosso pior ângulo. E mesmo assim, Ele colocou de lado os seus direitos e as suas vantagens e Ele veio até nós. E Ele obedeceu no nosso lugar, aquilo que nós nunca conseguimos fazer. Versículos 12 a 18, somos chamados para viver o Evangelho mostrando. Então, inicialmente era partilhando, nos versículos 1 a 4, agora é mostrando, versículos 12 a 18. Se alguém te pedisse para ver todas as fotos do teu telemóvel, qual seria a tua resposta? Dependeria da pessoa que pede? Se fosse a tua esposa, a tua mãe, o teu pai? Se eu mostrasse, o Pingo Doce provavelmente processava-me, porque houve um dia que eu andava às compras no Pingo Doce e, com o carrinho, pela primeira vez, eu bati numa caixa de Superboc, ainda por cima Superboc, que estavam fora do sítio, no início de um corredor, porque estavam em promoção. Bati na caixa de Superboc e elas caíram. E claro, eu senti-me muito mal. Andei à procura de uma funcionária para chamarem uma senhora da limpeza. E depois fui lá e tirei fotografia à imagem, que é para ter o código de barras e o preço e assim. E depois, quando fui para a caixa para pagar, eu estava a explicar à funcionária o que tinha acontecido e que estava disposto a pagar. E mostrei-lhe a fotografia para ela, se ela quisesse registar na minha conta. E ela disse, não pode tirar fotografias na loja. E eu pensar assim, eu estava-me a sentir tão bem a pensar, estou a fazer o meu dever, o meu direito e tal, estou a ser cristão acerca disto. Isto custa-me muito, mas é aquilo que eu devo fazer. E ela sai-se com aquela e digo, está bem, era só para ver, era só para mostrar. Eu vou já apagar. Eu não quero uma fotografia da Superboc, de uma caixa ou de um sinal da Superboc. Não vou colocar isto no Instagram, nem nada disso. Mas, se alguém nos pedisse para ver todas as fotos, qual seria a vossa resposta? O que é que Paulo diz? Enquanto a igreja continuem a viver esta salvação e de forma pública, vivam o Evangelho de modo a as outras pessoas verem, para que esta salvação frutifique. Ou seja, ele diz continuem. E quando alguém diz continua, é porque há a tendência ou a tentação para parar. É porque às vezes é difícil continuar. E Paulo quer dizer, olha, continuem. Alguns de nós receberam mensagens de apoio e para continuar. Recebemos mensagens dos professores dos nossos filhos. De forma semelhante, Paulo ficou sem os seus cristãos em Filipos, os professores ficaram sem os seus alunos. Então, professores mandavam mensagens a dizer aos pais, continuem a fazer os trabalhos com os vossos filhos, é para o seu bem. Não com o mesmo sentimento por trás que Paulo teve, mas o encorajamento que Paulo nos dá para desenvolvermos, para trabalharmos a nossa salvação. A partir do versículo 12, ele diz, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor.
depois de nos dar o hino acerca de Jesus, eu acho que podemos compreender um bocadinho melhor este temor e tremor e este esforço para desenvolvermos a salvação. Ou seja, porque Jesus reina e está no controle de todas as coisas, porque todo o joelho se vai dobrar na sua presença. Isso quer dizer que as nossas vidas vão ser apresentadas na sua presença. Paulo diz, esforcem-se, desenvolvam a vossa salvação. Porque Deus vindicou e exaltou Jesus, apesar do sofrimento que Jesus passou. Se és cristão e vais passar sofrimento porque és cristão, Paulo diz, trabalha, desenvolve a tua salvação. E os versículos 12 e 13 são duas ideias bíblicas que devemos manter em tensão. Ou seja, versículo 12 parece que diz que está tudo nos nossos ombros, que a minha salvação sou eu que a trabalho, dia a dia, com o meu esforço, com tudo aquilo que eu conseguir reunir em mim para a cada dia viver enquanto cristão. Ou seja, responsabilidade humana. Mas no versículo seguinte, no versículo 13, Paulo diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Soberania de Deus, ou seja, responsabilidade humana, soberania de Deus, ambas, a intenção. Há quem diga, não, está tudo nos nossos ombros, nós agora é que temos de fazer e trabalhar. E há outros que dizem, eu não preciso fazer nada, Deus já fez tudo e vai continuar a fazer. Eu posso só sentar-me e relaxar. Paulo não afirma nem uma nem outra, ambas, a intenção. Esforcem-se, porque Deus é quem realiza tanto o querer, Deus é quem realiza tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. São boas notícias. São boas notícias para nós. Não está tudo sobre os nossos ombros, mas está alguma coisa. Somos chamados a esforçar-nos. Ou seja, a vida cristã é uma jornada que continua. E Paulo diz, continuem, sendo transformados. E depois temos os versículos 14 a 16 que falam acerca de murmurações e contendas. E se és cristão, se conheces a Bíblia um bocadinho do Velho Testamento, se calhar esta palavra murmuração e contenda, pensas assim, Êxodo. Quando eles saíram do Egito, a partir do capítulo 16 de Êxodo, o que é que o povo de Deus faz? Queixa-se. Queixa-se por tudo e por nada. Há murmurações e contendas entre o povo de Deus. E Paulo usa esta mesma linguagem, talvez para apontar estes cristãos para o exemplo, o mau exemplo do povo de Deus quando saíram, quando foram libertos do Egito. Eles caminharam no deserto, começaram-se a queixar e andaram perdidos no deserto durante 40 anos. E de todo aquele povo temos duas pessoas que foram diferentes, Josué e Caleb, que confiaram na palavra de Deus, que Deus disse, vocês vão para Canaã, e eles confiaram. E quando eles viram aqueles gigantes, aquelas pessoas invencíveis, eles disseram, não, se Deus disse, nós vamos. E nós vamos vencer. Ou seja, Paulo chama, de forma semelhante, ele chama os cristãos a viverem agradecidos. E dessa forma, há menos queixas. Queixas contra Deus, queixas uns contra os outros. Somos chamados a viver em paz, sem quesílias constantes por causa da falta de amor e de graça e perdão. Somos chamados a viver de tal forma que não hajam acusações da parte das autoridades, da comunidade, contas em dia, partilhas feitas rapidamente, porque uma herança melhor aguarda-nos. Quantos problemas de partilhas não há entre as famílias? Somos chamados a comprarmos o software que usamos. Ou seja, somos chamados a viver de tal forma. E Paulo usa aqui esta imagem, estrelas que brilham. Cristãos são chamados estrelas que brilham no escuro. E depois Paulo passa para uma imagem de sacrifício e de alegria. Ele diz assim, olha, vocês vivam de tal forma que a vossa vida vai ser um sacrifício agradável a Deus. E Paulo, em humildade, ele diz assim, se eu tiver de morrer, eu estou preso e quando eu morrer, eu serei aquela libação, aquela bebida que acompanha o sacrifício. Eu sou apenas uma pequena parte daquilo que vocês são. Então vivam de tal forma que são este sacrifício agradável a Deus. E eu sou apenas uma pequena parte
do sacrifício. Mas ele quer encorajar esta comunidade. Ele pede, capítulo 2, versículo 2, e é interessante ver esta ideia. Ele fala acerca de alegria. Completem a minha alegria, vivendo o Evangelho, abandonando o egoísmo. E depois ele termina aqui a dizer, congratulai-vos, alegrai-vos comigo, no versículo 18. Mostra a tua vida imperfeita aos outros. Mostra a tua vida imperfeita que Deus tem estado a trabalhar aos outros. É difícil? Sim. Precisamos de ajuda? Sim. A ajuda que Paulo dá é apontar para pessoas imperfeitas que se disponibilizaram, que se tornaram servos porque estavam a olhar para o servo. E a partir dos versículos 19 a 30, nós somos chamados a olhar para os servos. Não para o servo Jesus, mas para outros dois servos. Nós gostamos de ser originais, mas não muito. Tem havido muitos casos de plágio no mundo da música. E fica a questão, até que ponto alguém está a imitar outra música, ou até que ponto a pessoa apenas ficou inspirada pela música que ouviu e eventualmente fez algo semelhante. Mas grande parte da nossa aprendizagem é por imitação. Nós vemos e imitamos. Antigamente era um ver lado a lado. Nós víamos a pessoa que estava ao nosso lado a fazer algo e depois tentávamos imitar. Hoje em dia é mais frente a frente. É nós frente a um ecrã a ver um vídeo do YouTube a aprender. Ou seja, vamos depois tentar imitar aquilo que a pessoa está a fazer. E Paulo parece que faz aqui um pequeno à parte. Ou seja, ele tem estado a falar acerca de partilhar o Evangelho, de viver o Evangelho, partilhar, mostrar o Evangelho. Ele fala acerca do servo. E ele agora parece que nos vai dar aqui um itinerário. Ou seja, ele quer sincronizar a sua agenda com a agenda dos cristãos em Filipos. Quase que parece que é isso que ele está a fazer. Ou seja, ele diz, eu vou enviar Timóteo e Epafrodito. Duas pessoas semelhantes, mas diferentes. Por causa de razões diferentes. Então Timóteo, ele é o super aprendiz. Só que em 2 Timóteo, nós vemos qualquer coisa que ele tem problemas físicos. Ele não é a pessoa mais saudável fisicamente. Então como é que ele pode ser esta pessoa espetacular que Paulo parece descrever aqui? O que é que faz de Timóteo alguém especial? Porque a maneira como Paulo fala aqui de Timóteo, diz ele é alguém que se importa com o teu crescimento espiritual. E com o teu crescimento espiritual. Ele não está importado. Ele não anda com o seu telemóvel, com a câmara voltada para si. Não, ele está a pensar nos outros. Ele importa-se com as vossas coisas. Ele importa-se com os vossos interesses. Ele diz, eu não tenho aqui ninguém igual a Timóteo neste sentido. Que elogio a Timóteo. Ou seja, porquê que Timóteo é este super aprendiz? Porque Timóteo não julga como usurpação ser o super aprendiz. Antes ele coloca os seus direitos de super aprendiz, super espiritual, de aluno do Instituto Bíblico, pés de Paulo, aos pés de Paulo. Ele coloca isso de lado e em vez de focar nele próprio, ele está focado nas outras pessoas. Em vez de Timóteo pensar o que é que eu posso receber, uma vez que eu sou a pessoa de confiança de Paulo, ele pensa como é que eu posso servir. Como é que eu posso servir? E Timóteo tem um caráter provado, ou seja, ele já fez, ele já provou, ele já mostrou. Ir a Filipos não é a sua primeira missão, aliás, ele já lá esteve, ele estava com Paulo quando eles foram a Filipos. E Paulo tem contado com Timóteo, ele conta com ele apoia-se nele. Porquê? Porque Timóteo assumiu a forma de servo e serve. Então Paulo diz que Timóteo vai em breve. Paulo diz, eu espero também ir, mas depois há outra pessoa que ele diz que já está a caminho, Epafrodito. Então o que é que Paulo aqui está a fazer? Bom, Paulo está a usar um direito seu enquanto consumidor. Então, quando somos consumidores, compramos algo, temos 14 dias, se houver um problema, devolvemos. Então ele está a devolver Epafrodito, porque Epafrodito tem um problema, está doente. Então não devia ter ficado doente, já não é útil para Paulo, vai para casa Epafrodito. É isso que Paulo está a dizer? Acho que não. Acho que não. Reparem na forma como Paulo descreve irmão, cooperador, companheiro.
é alguém que a igreja em Filipos enviou, não só como ajuda financeira, mas o próprio Epafrodito para servir e ajudar Paulo. Epafrodito ele não julgou como usurpação ser um membro da igreja em Filipos e apenas estar sentado confortável. Ele colocou de lado os seus direitos de membro da igreja, a sua vantagem ou as suas vantagens, e ele foi. Ele adotou a forma de servo e ele foi servir. Ele foi servir Paulo. Ele foi fazer aquilo que a igreja toda não conseguia fazer. Ele foi. E Paulo reconhece isso. E Paulo não pede honras para si, ele pede honras para Epafrodito. Paulo está sempre a considerar os outros superiores a si mesmo. Paulo não julga como usurpação ser o superapóstolo. Não, ele coloca os outros à sua frente. Porquê? Porque ele tomou a forma de servo e ele serve. Então Paulo diz: tenham esta atitude de pegarem na cruz e seguirem este servo-rei. Vivam o Evangelho, partilhem o Evangelho com as vossas vidas e mostrem o Evangelho com as vossas vidas. Não passem a meta sozinhos. Voltem para trás, vão buscar outras pessoas. Não tirem apenas selfies. Mudem a câmara frontal para a câmara traseira. Foquem nos outros. Não foquem apenas em vocês. Jesus é a única pessoa que podia passar os dias a tirar selfies perfeitas. Porque Ele é a pessoa perfeita. Ele é o único peixe que podia manter todas as suas escamas brilhantes e ter companhia. Jesus tinha companhia com o Pai e com o Espírito. Ele não precisava de relacionamentos de amizade. Mas Ele veio. Ele abdicou. Ele colocou de lado os seus direitos e as suas vantagens e Ele veio até nós. Ele entregou-se em obediência. Na cruz nós temos a nossa selfie perfeita. Porque na cruz nós vemos que somos perfeitamente condenados. Perfeitamente condenados e perfeitamente amados. Então a cruz é a nossa selfie perfeita, não precisamos de outra. Sem edição. É verdadeira, é honesta, é graciosa para com cada um de nós. Então Paulo diz-nos: olha, viva a olhar para este servo e ser transformado e ser tu também um servo. Serve na tua comunidade, mostra o Evangelho através da tua vida. Vamos orar. Querido Deus, queremos-te agradecer. Agradecer pelo encorajamento que a tua palavra nos oferece e também pelo desafio. Senhor, queremos confessar a forma, às vezes, narcisista que nós somos e vivemos. Esta tendência para olhar apenas para nós e procurar apenas os nossos interesses. Senhor, ajuda-nos a levantar os olhos e a olhar para Ti em primeiro lugar. Ajuda-nos a ver onde Tu estás agora, mas de onde Tu vieste. A Tua vida, a Tua missão entre nós. Agradecemos-Te, não merecíamos. Precisávamos urgentemente. E por isso nós Te agradecemos. Agradecemos porque na cruz nós temos esta imagem perfeita de quem nós somos. E agradecemos porque na cruz nós podemos ser redimidos, podemos ser resgatados, podemos ser salvos. E Tu passas a meta connosco. Agradecemos-Te e oramos em nome de Jesus. Amém.